Continuando aqui os nossos estudos, vamos fazer um breve resumo sobre tudo que já abordamos nos vídeos anteriores. Nós já sabemos que a origem de tudo e de todos é o poder da unicidade, ou seja, é o poder racional, é o poder puro, limpo e perfeito, o princípio dos princípios. Sabemos que da origem derivou-se a dualidade, dois em um. Do um se fez o dois, certo? O desmembramento, né? A fragmentação ocorreu. Então, a origem é a eternidade, o mundo racional, a consciência suprema, né? A dualidade é o espaço-tempo, é esse campo onde nós estamos inseridos, né? Esse mundo elétrico e magnético, o mundo transitório, o mundo das transformações. Então, estudamos já sobre nossa origem, né? O raciocínio, que é a voz suprema, a voz do mundo eterno, do mundo racional. É esse raciocínio que nós estamos querendo desenvolver através da cultura racional, certo? Eletromagnetismo é pensamento e imaginação. Já estudamos a energia elétrica e a energia magnética, que é a voz dessa natureza, né? As transmissões que recebemos, né? Na nossa mente, nosso cérebro, né? Raciocínio é a verdade, né? A consciência racional, o senso de ser, a razão de tudo. A voz da razão, né? A voz da verdade. Pensamento é o quê? Pensamento, nós já estudamos que pensamento é lapidação, né? O pensamento é da matéria. O pensamento é dessa natureza eletromagnética. A voz do personagem, a voz do ego, né? Ela vem através de quê? Do pensamento, da imaginação, dos sentimentos, né? Então, o raciocínio é o certo, porque é da origem, da eternidade, da razão de tudo, do início, né? Da realidade, da primeira e última realidade, certo? Pensamento, o pensamento, nós sabemos, nós já somos conscientes, que ele funciona de uma forma conflituosa, né? Incerta, através de que? Das experiências, das ideias, né? As dúvidas também são inerentes ao pensamento. Raciocínio, quem raciocina sabe o certo. Quem pensa, duvida, tem dúvidas, né? Está experienciando. Então, raciocínio, o que é raciocínio? Raciocínio é orientação do alto, é orientação da origem, orientação racional dos habitantes do mundo de origem, as transmissões, as orientações do mundo eterno. É por isso que precisamos de desenvolver esse nosso potencial, certo? Para poder a gente estar apto para
raciocinar, certo? Pensamento, o pensamento é orientação eletromagnética, é a comunicação entre os habitantes desse sistema, as transmissões também dos habitantes do mundo do mundo invisível, né? Do astral inferior e do astral térreo. Essas transmissões que muitas vezes recebemos, né? Inclusive transmissões aparentemente boas e transmissões ruins, transmissões do mal, né? Que inspira a maldade, né? Que direciona o vivente para fazer coisas horríveis. Então, tudo isso é pensamento. O raciocínio é uma energia superior, ela é uma energia só. É uma energia que não tem como existir erro, né? Porque ela vem do nosso mundo, essa energia vem do nosso mundo de origem. Então é energia só. O pensamento são duas energias em conflito, certo? Em choque. A divisão, a fragmentação, a multiplicação, né? Tudo isso é energia, energias, né? Muitas energias. Nós pensamos assim uma infinidade de coisas dentro de um só momento, né? Tudo isso é pensamento. Nós estamos aqui fazendo um breve resumo para que a gente possa entender bem a diferença de pensar para raciocinar. O que é pensamento, o que é imaginação e o que é raciocínio. Então, o raciocínio é a consciência em ação, né? É a sabedoria em ação, é o verdadeiro saber, é a verdade em ação no seu viver. Você está certo, está totalmente correto, né? Vamos dizer assim, você não vai mais oscilar, porque aquilo que faz você oscilar, variar, ficar na dúvida é exatamente o pensamento, certo? Porque o pensamento é uma energia inconsciente. Para que você saiba de alguma coisa, é preciso que você experimente, que você experimencie aquilo ali, experimente aquilo ali. Sem experimentar, você não sabe. Então, o raciocínio já é diferente. É a consciência plena, real, verdadeira, né? A vida natural, racional, né? Natural, porque é a vida real, não uma deformação como essa, não um processo de degeneração como esse, né? Como o pensamento. Pensamento é a inconsciência operando, apreendendo, conhecendo aqui esse campo, se lapidando, se aperfeiçoando, certo? Até aprender alguma coisa, mas nunca aprende tudo, nunca aprende o que realmente é necessário aprender. O que a gente precisa de realmente aprender? Aprender a deixar de sofrer. Você percebe que apesar, ou mesmo existindo todo esse progresso que existe, todo esse processo de lapidação, toda essa evolução, o ser humano não aprendeu ainda, não aprendeu a deixar de sofrer, né? Não aprendeu como viver eternamente aqui, não aprendeu como ter uma vida totalmente plena, saudável, né? Feliz. O ser humano ainda não aprendeu a ser feliz, por mais que exista conforto, por mais que exista todo tipo de coisas que nos atrai, que nos agrada, né? Mas a felicidade a gente ainda não conseguiu aprender de verdade, né?
porque a felicidade só com o raciocínio, só em ligação com o verdadeiro Deus, com o nosso verdadeiro mundo de origem. Então, a vida natural é a vida racional. O pensamento é a inconsciência operando, é a vida que não está no seu estado natural. É a vida que está vivendo aqui com essa forma física, nessa forma que está o tempo todo sofrendo mutações, certo? Não é o estado natural da vida. A vida racional é a razão de toda a existência, o equilíbrio dessas forças conflituosas, né? A razão de tudo. A vida racional é a razão de tudo, né? Essas forças conflituosas que vivem em ação aqui, elas vão se estabilizando a partir do momento que o ser começa a raciocinar, até retornar para o seu mundo de origem. Assim diz a cultura racional. E é isso que nós, estudantes de cultura racional, buscamos. O equilíbrio físico, ou seja, saúde, o equilíbrio moral, né? Viver de uma forma mais ética, respeitosa, né? Respeitar o outro para que o outro lhe respeite, né? E o equilíbrio financeiro também. É isso que buscamos, mas principalmente a nossa paz interior, o sossego. E quando a consciência suprema, né, buscamos a consciência, nossa consciência, o ser precisa ser consciente de quem ele é, para quando chegar o momento de retornar, né, não ficar tão apavorado, não é isso? Então, a vida eletromagnética é resultado de uma degeneração e deformação, como já sabemos, né? Daquilo que era puro, limpo e perfeito, certo? A vida racional é imortal. A vida eletromagnética é mortal. É transformação, é fragmentação, é multiplicação, né? É o enfraquecimento cada vez maior dessa energia, né? Desse ser que se degenerou e se deformou, certo? Então, o positivo aparente e o negativo. O positivo aparente, energia elétrica, e o negativo, energia magnética. Por que o positivo aparente? Porque é só por um determinado período, porque se deteriora, dependente do tempo, né? Mas termina se deteriorando e se extinguindo, não é isso? Então não é um bem realmente, um bem definitivo, um bem eterno, vamos dizer. Então chamamos de bem aparente, de positivo aparente, por essa razão. Então aqui é o mundo da dualidade, como já falamos, né? O mundo da atração e da repulsão, certo? Da contração e da expansão. Tudo se contrai e se expande. Tudo se quer e não se quer, né? É o mundo dos contrários. O mundo do ser é diferente. O mundo do ser real, do ser que éramos antes de nos deformar, é um mundo de pureza, puro, limpo, perfeito, né? Onde reina o quê? A perfeição, né? O mundo do animal racional é esse que vemos. É o mundo de matéria, da inconsciência do ser que se degenerou e se deformou e hoje vive sofrendo, né? Porque essa é a realidade. O ser humano sofre a partir do que nasce, a partir do que se materializa, até chegar o momento de sua morte,
da sua desmaterialização. Mesmo a gente sabendo que tem aqueles viventes, né? Aqueles seres que sofrem menos, tem outros que sofrem mais, tem outros que sofrem mais ainda, mas todos sofremos. Por quê? Porque também, principalmente porque perdemos o direito de viver. Vivemos aqui por um determinado período, e aí a gente, quando pensa que está tudo muito bem, de repente as pessoas que a gente ama começam a ir embora, né? Vai o pai, vai a mãe, vai um filho, vai um tio, vai uma avó, né? E depois a gente tem que ir e deixa outros também chorando, deixa outros sofrendo, com saudade, né? Sentindo falta. Então não tem como dizer que podemos ter uma vida plena aqui nesse mundo de matéria, né? Porque perdemos o direito de viver, vivendo uma vida falsa, ilusória, provisória e de aparências, né? Sofrendo durante todo o processo de materialização, né? De transformações, né? De mutações, e até chegar o momento de se desmaterializar, né? Que é outro sofrimento, tanto para quem vai como para quem fica, né? Porque está apegado, quem vai estar apegado a tudo isso aqui. Ama tudo isso aqui, ama, tem vontade de ficar e não pode ficar mais, né? Então, quando vai se desmaterializar sem saber de nada, né? Nem para onde vai, vai assim, apavorado, vamos dizer assim, né? Porque a gente vem para cá sem saber de nada. Chega aqui um recém-nascido, não sabe de nada, a não ser daquilo que as outras pessoas que já estão aqui ensinam. E quando vai embora, vai para um lugar, né? Vai para o outro lado, e o outro lado de quem é que sabe de nada lá, né? Então isso também é um sofrimento. A maioria da humanidade só conhece mesmo a parte simbólica, a parte externa, superficial, material, orgânica, a parte artificial de si mesmo, da vida, né? Mas a realidade mesmo, da realidade mesmo, não conhece nada. Por que artificial? Porque a matéria orgânica, os corpos físicos, as mais variadas formas de vida, é arte. E quem são os arteiros, ou os artistas, né? Quem criou, quem fez essas artes, né? Tudo isso aqui. Quem? Os primitivos seres, como já dizemos antes, né? Esses uns tantos que eram puros, limpos e perfeitos, certo? Que se degeneraram, se deformaram e hoje vivem aqui desconhecidos de si mesmo como animais racionais, escravizados, né? Pelo que criamos. Porque esses somos nós, a nossa essência, o nosso ser, todos nós que estamos habitando aqui, são esses uns tantos, né, que antes eram o quê? Eram imortais, porque viviam no mundo eterno, certo? O Sol deu a fórmula, a Lua faz a regulagem de tudo aqui nesse campo. A água deu a forma dessa fórmula e as estrelas ajudam também nesse processo. A terra, né, deu cria e mantém esses viventes, né, com os vegetais e os irracionais. Então, é isso aí. Essas 7 partes é onde está todo o segredo da vida. Sol,
lua, estrelas, que é a parte celeste, né? E a parte terrestre, que é a terra, a água, os vegetais, os irracionais. Essas 7 partes é quem dá vida ao ser humano, ao animal racional, né? Ao vivente que está aqui vivendo deformado, degenerado e deformado, certo? Então, antes de ser Sol, era os corpos racionais, que se degeneraram e se deformaram, e que agora sobrevive aqui como minúsculas máquinas encantadas, né? Em formas de máquina do raciocínio na glândula pineal, no nosso cérebro, esperando o quê? Esperando despertar, se libertar, né? Dessa prisão que é essa vida material aqui, esperando se desenvolver, né? Resgatar suas virtudes para retornar. Então, raciocinar é saber de todo esse passado obscuro e adquirir esse senso racional, né? Se reconhecer, vamos dizer que é como que o ser perdeu a memória, né? Ficou perdido aqui nesse campo, e com a cultura racional, né, que vem contando toda a história no universo de desencanto, esse ser vai ganhando a memória, vai resgatando essa memória e vai vendo quem ele realmente é e vai viver a partir daí, desse reconhecimento, consciente de si mesmo e vivendo racionalmente, né? A partir de quê? Desse esclarecimento que está contido no livro Universo e Desencanto. Então, pensar, todos os viventes aqui desse campo pensam, inclusive os irracionais. Só que esses têm o pensamento mais limitado, como nós sabemos, bem mais limitado do que nós, os animais racionais. Então, pensar é o não saber. É o não saber de quê? Da verdade de si mesmo. É ser obrigado a viver aqui sempre oscilando, né? Sempre variando nas incertezas, aprendendo para poder viver, para poder sobreviver, até não poder mais, até a máquina orgânica se desgastar e ser exterminada, certo? Essa é a realidade que poucos querem encarar, a realidade da vida. Poucos querem encarar. Muitos tentam fugir de todas as formas, preferem inclusive até viver de fantasias, né? E assim prevalece o quê? A inconsciência. Por quê? Porque preferem viver se enganando, né? E aí buscam na autossugestão, nas mentiras agradáveis, né? Sonhar, viver de sonho. Sonho que muitas vezes se transformam em pesadelos, certo? Porque aqui, nesse campo, é realmente como se o ser estivesse vivendo um sonho. Só que nesse sonho acontece muita coisa.
são muitos eventos e eventos que não são tão agradáveis, não são tão bons. Tem deles até que são péssimos, né? E aí, na cultura racional, não há milagres, mas sim a verdade e a liberdade. A verdade e a liberdade. Libertação do mundo das dores, do mundo da inconsciência, certo? Porém, para isso é preciso coragem para encarar a verdade, paciência, né? E persistência na leitura para você conhecer todo o processo, toda a sua história, né? Que está sendo lhe ofertada na cultura racional. Então, na cultura racional, nós encontramos a paz e o equilíbrio físico, moral e financeiro. Por que financeiro? Porque deixamos naturalmente de depender do supérfluo, né? Das coisas que na verdade, se a gente for ver, a gente nem precisa. A gente deseja muita coisa, mas muitas vezes a gente nem precisa dessas coisas todas para poder viver bem aqui, certo? Aprendemos a nos desapegar das coisas que não têm tanta importância com a cultura racional. Gastamos sim com o que nos é essencial, com o que nos é necessário, com o que nos faz bem. E assim, dependendo da situação, até que nos sobra um dinheirinho, porque tem coisas que o estudante de cultura racional já não tem mais tanta vontade de obter, porque o estudante de cultura racional, ele já tem uma consciência daquilo que é realmente útil, necessário, aquilo que é realmente bom para ele. Então ele vai saber sempre se conduzir com o que tem e vai se sentir mais feliz, mais equilibrado, porque não vai viver frustrado como muitas pessoas vivem. Todo mundo está vendo aí a situação, consumismo aí, assim, avassalador, né? E quanto mais se consome, mais quer, e quanto mais consegue, mais já quer outras coisas. É assim que as pessoas estão vivendo ultimamente. E quando não consegue, tenta conseguir de qualquer forma, e de qualquer forma, muitas vezes, tem consequências, certo? O estudante de cultura racional, ele vai valorizar mais as coisas simples, né? E aquilo que realmente tem valor, né? E o melhor de tudo é que quando chega a hora de ir para o outro lado, já está consciente, não sente mais tanta falta, tanta saudade ou tanto pavor, porque não está mais tão apegado às coisas materiais, está sendo desmagnetizado pela leitura, né? Está mais consciente de si mesmo. E assim como acontece com a largata, né? Que se transforma em uma linda borboleta, a morte desse corpo que carregamos irá ser deixado para trás e transcenderemos como corpos de luz, com nossos corpos, né? O corpo do ser, o corpo de ser, do ser, suas virtudes, né? Então isso é muito lindo. E esse corpo
de energia pura, limpa e perfeita, é um corpo eterno, né? Diferente desse nosso, que é vulnerável, né? Que qualquer coisinha já gera dor, né? Já gera alguma imperfeição, certo? E um corpo que nunca mais vai sentir essas mutações, né? Que a gente, vivendo aqui como animal racional, se for viver até o fim da vida, né? Se não for abatido antes, né? O corpo vai ficando cada vez mais fraco, mais deteriorado, mais envelhecido, né? Enfim, todo esse processo que todos nós já conhecemos, né? Então, o corpo de energia racional é um corpo que não morre mais, um corpo invulnerável, né? Inclusive inimaginável por nós mesmos, quanto animais racionais. Nós não conseguimos imaginar como é esse corpo, né? Mesmo lendo a cultura racional, fica difícil de você que não tem ainda esse entendimento, né, saber como é que era o corpo do ser antes dele se degenerar e se deformar e tomar essa forma humana, né? Muito difícil. Então, para lhe dar mais ou menos uma ideia, a gente vai colocar aqui o corpo dos nossos irmãos de origem, né? Esses que há muito vêm nos visitando aqui, que aparece no espaço de várias formas, né? Inclusive como discos voadores, né? Como extraterrestres, chamando o tempo todo nossa atenção, né? Despertando a curiosidade de uma grande maioria de pessoas, né? Para que as pessoas possam olhar para cima, né? E ver que além desse mundo aqui, existe os mundos superiores, existe outro mundo, a nossa origem, né? Então, esses, os que se apresentam, e que inclusive estão se apresentando cada vez mais no espaço, essas luzes, essas coisas que muitas pessoas estão vendo aí, são nossos irmãos de origem, habitantes do mundo racional, chamando sua atenção para que você busque se autoconhecer, para que você busque conhecer a si mesmo e sair daqui desse buraco, né? Esse buraco em que nós nos enterramos, né? Quando deixamos de ser quem éramos e nos tornamos isso que somos hoje, certo? Então, um grande abraço e até a próxima.